Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal do YouTube. Eu sou Manuela Martins e criei o Estomatopatologia para Todos os Clínicos, com o objetivo de descomplicar o processo diagnóstico e te auxiliar a fazer uma prática clínica de excelência. A aula que você vai assistir agora é uma aula gravada sobre exame físico de mucosa bucal. Confere ali e se você tiver dúvida ou algum comentário, deixa a sua mensagem para a gente que a gente entra em contato com você. Agora, na quarta parte da aula, nós vamos começar com o exame de língua. Então, após ter examinado lábio, porção externa, porção interna, comissuras, mucosa jugal direita, mucosa jugal esquerda, palato duro, palato mole, vamos para o exame da língua. Então, normalmente, para examinar a língua, a gente pede para o paciente abrir a boca, a gente traciona a língua, muitas vezes a gente utiliza uma gaze para segurar o ápice lingual e poder examinar bem a região de dorso. Depois nós vamos examinar a porção dos bordos linguais e depois nós vamos examinar a parte de ventre lingual. Para isso, obviamente, a boca tem que estar aberta. Lembrando que o dorso de língua, nessa imagem aqui sem nenhuma alteração importante, a gente tem que lembrar que tem inúmeras papilas que nós já vamos comentar um pouquinho mais para frente, que dá esse aspecto mais rugoso à superfície. Por outro lado, o ventre lingual, ele é mais liso, tá? E ele pode apresentar nessas regiões aqui umas preguinhas, são pequenas regiões de mucosa nessa região que faz essas pregas fimbriadas. Em alguns pacientes ele é um pouquinho mais exacerbado que em outros. Então, lembrando que a língua é um grande músculo, ela é dividida numa porção posterior, que é o terço posterior, ou raiz ou base da língua, que não é da área de atuação do cirurgião dentista. Essa região ela é melhor examinada pelo otorrino. Muitas vezes eles colocam, inclusive, uma fibra óptica para poder examinar bem essa região. O que é mais da nossa área de atuação são os 2/3 anteriores. Então, aqui nessa região do V lingual, a gente tem o forame cego, que representa o local onde houve a junção desse terço posterior com os 2/3 anteriores aqui atrás. E esses 2/3 anteriores, então, eles são móveis, tá? Na língua, a gente tem esse sulco na região mediana, que em alguns indivíduos ele é mais profundo, outros ele é mais raso. E a gente encontra também aqui disperso uma série de papilas que têm a função de abrigar os botões gustativos e nos auxiliar até então a percepção do gosto, do sabor. Tá? Então, o dorso lingual, a gente sempre vê essas papilas, o que dá esse aspecto mais granulado na língua, mais irregular. Lembrando, então, que a língua tem várias funções, né? Como o paladar, o tato, a mastigação, a fonação, tá? Nessa superfície da língua, a gente vai encontrar essas papilas mais alongadas e ceratinizadas, são as papilas filiformes, que são abundantes no dorso lingual. E, além disso, nós encontramos várias papilas fungiformes, que são aspectos, pelo próprio nome diz, parecem pequenos fungos, né? E que estão distribuídas em todo o dorso. Na porção lateral, a gente encontra as papilas foliadas ou foliáceas, e lá na região do V lingual, a gente encontra as papilas valadas ou circunvaladas, que são num número de 8 a 10 papilas. Então, aqui a gente vê bem as papilas circunvaladas ou valadas. Aqui a gente vai ter filiformes e fungiformes, as fungiformes aqui, as filiformes são mais alongadas, e as foliadas aqui na região lateral. Aqui a gente tem um diagrama mostrando que nessa região anterior a gente tem a percepção principalmente do doce, aqui na região mais do salgado, azedos e aqui mais posterior do amargo. Então, como examinar bem a língua? A gente já tinha visto que tem que abrir a boca, tracionar, examinar o dorso, depois examinar bem a borda direita e a borda esquerda da língua,
tá? Muito importante, pessoal, tracione e examinem, porque a maior parte dos carcinomas, que são os tumores malignos, né, mais frequentes que a gente encontra, eles estão situados, os carcinomas, nessa região de bordo posterior de língua, que se o paciente abrir a boca, a língua vai abaixar e vai ir para trás e vai esconder. Então, a gente tem que realmente pegar e tracionar essa região, tá? Fazendo para um lado e para o outro. Muitas vezes a gente encontra aqui as papilas foliadas, né? Ou foliáceas, bilateralmente. Em alguns casos, algumas delas podem estar inflamadas quando elas estão em contato, por exemplo, com algum dente fraturado ou que o paciente tem algum hábito de sucção, tá? Na língua. E aqui, mostrando um menino de 13 anos de idade, a gente vê uma língua um pouquinho levemente fissurada, colocando a língua para fora, tracionando para o lado, aquele só jogando para o outro. Veja que quando a gente traciona, a gente enxerga mais a região posterior. E aqui, para examinar o ventre lingual, a gente tem que levantar a língua, pedir para o paciente colocar a língua no céu da boca, né, no palato. Aqui uma menininha de 5 anos de idade, a gente vê bem o dorso lingual íntegro, aqui tentando tracionar para ver a borda da língua de um lado, daí vê do outro, e depois examina a região de ventre, que a gente vê que ela é mais clara, essa mucosa, tá? Pode ter mais ou menos salientes a vascularização também. Aqui a gente vê alguns desvios de normalidade, a língua geográfica que vocês vão aprender, tá? Aí aqui a gente vê a língua fissurada e aqui a gente vê uma língua fissurada e crenada. Crenada é que tem a marca dos dentes, certo? Mas tudo isso vocês vão aprender um pouquinho mais para frente. Então, quando eu examino uma língua como essa, ela está normal? Eu estou vendo aquele dorso lingual com toda aquela rugosidade superficial, com as papilas intactas? Não, né? Então aqui a gente vê uma língua que a gente chama de língua careca, né? Então a gente consegue ver uma despapilação generalizada na língua, a gente tem que investigar o motivo, o porquê dessa despapilação. Aqui atrás a gente vê as papilas circunvaladas, ó, bem salientes. E essa língua? É normal a gente observar essa área esbranquiçada, difusa aqui? Também não, né? Aqui nós estamos diante de uma saburra lingual. Se a gente raspar essa sujeira aqui, vai sair. Outras situações que a gente vê, patologias, doenças se desenvolvendo na língua, aqui um quadro de candidíase pseudomembranosa, que vocês também vão aprender com a gente na Pato no próximo semestre. E outras situações onde a língua pode sofrer um trauma, situações onde a gente tem um crescimento vascular e situações onde a gente tem um tumor maligno também na língua. Só que para identificar qualquer desvio de normalidade ou lesão, o que a gente precisa fazer? Examinar, tá? Outras patologias, ó, que podem acometer a língua, um granuloma piogênico, um papiloma, uma mucocele, um tumor benigno, mas enfim, para identificar, nós precisamos realmente examinar, certo? Região de ventre de língua também nos serve, quando a gente for examinar o ventre de língua, a gente também vai examinar junto o soalho, mas aqui a gente está com essa imagem para mostrar que existe um freio lingual mais fibroso, mais curto, que está prendendo um pouco essa língua. E aqui prendendo bem. Então, quando a gente vai examinar a língua, a gente também tem que avaliar a movimentação dessa língua, para ver se eventualmente esse paciente tem a língua presa, tá? Se ele tem o que a gente chama de anquiloglossia. Aí, quando a gente examina o ventre, a gente pede para o paciente colocar a ponta da língua no céu da boca, né, no palato, e a gente vai ver que ela é uma mucosa geralmente mais lisa, o grau de vascularização, e inclusive se vai ou não ter veias mais saltadas, mais proeminentes, mais dilatadas, geralmente a gente vê mais em pacientes mais velhos, pacientes mais jovens, a gente não vê essa vascularização tão importante aqui na língua, tá? Examinando aqui a região de ventre lingual e região de soalho, a gente já vê, inclusive, pessoal, uma mancha branca, né? Essa aqui não é nem uma mancha, é uma placa, ela tem uma certa elevação. Então, isso não é normal, sabendo ainda mais que é um paciente fumante, isso aqui é uma desordem potencialmente maligna, certo? Então, vamos parando por aqui essa nossa quarta parte e logo voltamos com o exame de soalho de boca.